Senhor Deus, Pai bendito, estamos diante da Tua santa palavra, Senhor. E nós te rogamos, ó Deus, fala conosco por meio da Tua palavra. Fala ao nosso coração, ó Deus, pois é a Tua voz que nós tanto queremos e precisamos ouvir. Que o Teu Santo Espírito ilumine o nosso entendimento, a nossa mente, para que possamos compreender as Tuas sagradas letras, a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Tira, Senhor, a cegueira dos nossos olhos e fala ao nosso coração. É o que nós te rogamos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amados irmãos, nós vivemos dias em que muitos buscam experiências e emoções passageiras. Mas a verdadeira vida espiritual começa quando os olhos da fé se abrem para enxergar a glória do Filho de Deus. O texto que lemos começa nos dizendo que cerca de 8 dias depois de proferidas estas palavras. Ora, que palavras? No verso 27 diz o seguinte: em verdade lhes digo que alguns dos que aqui se encontram não passarão pela morte até que vejam o reino de Deus. Essas foram as palavras. Jesus estava com os seus 12 apóstolos e provavelmente mais uma multidão. Então Jesus disse, em verdade vos digo, vejam, ele está chamando a atenção para algo especial que ele vai dizer. Alguns de vocês vão ver o reino de Deus antes de passar pela morte. E cerca de 8 dias depois, Jesus convidou apenas 3 dos seus discípulos para orar com ele num monte. Ou seja, parece que Lucas está deixando claro que existe uma ligação íntima entre as palavras de Jesus de que alguns experimentariam o reino de Deus e aquilo que vai acontecer agora nesse texto. Então o texto continua, verso 28. Cerca de 8 dias depois de proferidas estas palavras, tomando consigo a Pedro, João e Tiago, subiu ao monte com o propósito de orar. Jesus era um homem de oração. Várias vezes Jesus se separava da multidão e ele subia numa montanha por ser um lugar mais calmo, onde ele teria tempo e foco para buscar a Deus em oração. Jesus amava falar com Deus Pai. Jesus tinha prazer de conversar com o Pai, de ter intimidade com o Pai, de ter comunhão com o Pai. E ele fazia isso por meio da oração. Quão tolos somos, irmãos, quando nós desprezamos o privilégio de conversar com Deus por meio da oração. Por meio de Cristo, nós temos acesso ao trono da graça. Nós podemos nos achegar confiadamente junto ao trono da graça e encontrar socorro e graça para a ocasião oportuna. Não desprezemos tão grande privilégio. O texto então continua e o verso 29 nos diz: e aconteceu que enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou e suas vestes resplandeceram de brancura. Meus irmãos, o que aconteceu aqui, palavras não são suficientes para descrever a experiência que Pedro, Tiago e João tiveram. Aquilo que eles testemunharam naquele momento é glorioso e grandioso demais para ser expresso em palavras. Lucas diz que o rosto de Jesus foi transfigurado. E a palavra grega que ele usa aqui tem a ver com luz. O rosto de Jesus foi iluminado e as vestes dele resplandeceram de brancura. Mas não foi só isso que aconteceu.
O que aconteceu naquele momento é que um pouco da glória divina de Cristo foi manifesta por meio da sua carne. E os discípulos tiveram o privilégio de contemplar isso, de testemunhar isso. O rosto de Jesus se transformou em luz e as suas vestes resplandeceram de brancura. Eles viram a glória de Jesus. Exatamente esse termo que aparece logo em seguida no texto, no verso 32. Eles viram a sua glória. Agora tente imaginar um pouco isso. Eles conviviam com Jesus. Eles experimentavam dia a dia humano de Jesus. Eles viam Jesus comendo. Eles viam Jesus no dia a dia como um ser humano. E assim acontece conosco, irmãos. De vez em quando achamos que o mundo, que tudo que existe, é somente aquilo que podemos ver, ouvir, tocar. É muito fácil nos acostumarmos com o que a gente experimenta no dia a dia e talvez pensarmos que Jesus era só um homem especial. Aliás, essa questão de quem é Jesus é uma questão que Lucas está construindo no transcorrer do seu evangelho. Pouco antes, Herodes perguntou: quem é este homem? Quem é esse Jesus? E o texto diz que Herodes queria vê-lo. Os próprios discípulos, ao estarem com Jesus no barco e Jesus acalmar a tempestade, eles dizem: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Logo em seguida, um pouco antes do nosso texto, Jesus pergunta: quem dizem as multidões que eu sou? E depois ele se volta para os discípulos e pergunta: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Então Pedro diz: Senhor, tu és o Cristo de Deus. Mas eles ainda não tinham um vislumbre completo do que isso significa. O que significa ser o Filho de Deus. Então, para que eles tivessem esse vislumbre mais completo e fortalecê-los antes da cruz, Jesus lhes deu essa experiência de contemplarem a glória divina por meio do véu da carne humana do Senhor Jesus Cristo. O texto então continua e diz que não somente Jesus mostrou a sua glória para os discípulos naquele dia, mas algo além disso aconteceu. Veja comigo versos 30 e 31. Eis que 2 varões falavam com ele, Moisés e Elias, os quais apareceram em glória e falavam da sua partida, que ele estava para cumprir em Jerusalém. Antes de Jesus ter tido o seu rosto transformado, além de Jesus ter tido o seu rosto transformado, e um pouco da glória de Deus ter sido contemplada por meio da sua carne, no mesmo instante, apareceram Moisés e Elias ali junto com Jesus. E eles conversavam com ele. Interessante, Matthew Henry disse: aqui é dito que eles apareceram em glória para nos ensinar que os santos que partiram estão em glória. Eles estão em um estado glorioso, como em breve acontecerá com todos os santos. Ora, mas por que Moisés e Elias? Deuteronômio 18 fala de um profeta semelhante a Moisés, que apareceria na história. E no texto diz: quando ele vier, ouçam o que ele diz, que as palavras dele transformem a sua vida, o seu coração. Então Moisés aparece e Elias também aparece. Ambos foram grandes homens de Deus e apareceram ali conversando com Jesus. Warren Wiersbe disse: Moisés
representando a lei, Elias, os profetas e Jesus, que veio para cumprir a lei e os profetas. A lei e os profetas apontam para ele, e a cruz é o ponto máximo dessa revelação. Qual era o assunto? Era exatamente este. Eles falavam a respeito da partida de Jesus, que ele estava para cumprir em Jerusalém. No texto grego está escrito literalmente, eles falavam a respeito do êxodo que Jesus estava para cumprir em Jerusalém. Vejam, o assunto não era o êxodo lá do passado, que Moisés tinha participado, mas o êxodo para o qual aquele antigo êxodo apontava. O êxodo foi a grande libertação que Deus tinha feito na vida do seu povo. A grande manifestação salvífica de Deus para com o povo de Israel. O momento em que Deus, com mão forte e estendida, havia arrancado o seu povo da escravidão e implantado o povo na terra prometida. Mas um êxodo ainda maior estava para acontecer, e esse êxodo tinha a ver com Jesus. Ele tinha um êxodo para cumprir. E essa é outra palavra importantíssima, irmãos, que aparece no texto, cumprir. Porque se ele tinha algo a cumprir, é porque algo foi prometido, algo foi preparado. Existia uma profecia a respeito de um evento, e agora esse evento vai se cumprir. Era isso que estava acontecendo, e era esse o assunto da conversa entre Jesus, Moisés e Elias. Mas vejam o que diz o verso seguinte, verso 32. Pedro e seus companheiros achavam-se premidos de sono. Enquanto o céu se abre, os discípulos dormem. Uma imagem da fraqueza e distração espiritual. Irmãos, tem muito crente dormindo. Efésios 5 diz, pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Eles estavam caindo de sono, mas esse sono acabou quando veio a luz da glória de Cristo. A luz de Cristo os acordou, e acordando eles ouviram um pouco daquela conversa. Eles tiveram o privilégio de ver Jesus, Elias e Moisés conversando sobre a partida de Jesus, sobre o êxodo de Jesus. E eles certamente acharam tudo aquilo muito especial. Vejam o que diz o texto, verso 32. Pedro e seus companheiros achavam-se premidos de sono, mas conservando-se acordados, viram a sua glória e os dois varões que com ele estavam. Ao se retirarem estes de Jesus, disse-lhe Pedro, mestre, bom é estarmos aqui. Então façamos 3 tendas, uma será tua, outra de Moisés e outra de Elias, não sabendo, porém, o que dizia. Pedro não queria abrir mão daquela experiência espiritual. Ele diz, mestre, bom é estarmos aqui. Ele queria ficar ali. Ele não queria voltar para o mundo real, onde tem enfermidade, onde tem pessoas endemoniadas, onde há sofrimento, dor e tristeza. Pedro queria ficar em cima do monte. E quando ele percebeu que Moisés e Elias estavam indo embora, ele diz, não vão embora não. É bom estarmos aqui, vamos fazer 3 tendas. Uma será tua, outra de Moisés e outra de Elias. E vamos ficar por aqui o resto da vida. Mas o texto diz que Pedro não sabia o que dizia.
Matthew Henry disse: não sabem o que dizem aqueles que falam em fazer tendas na terra para santos glorificados no céu. Do ponto de vista de Pedro, parecia uma boa ideia, mas nós não vivemos apenas de experiências espirituais especiais, irmãos. A vida cristã não é feita disso. A vida cristã é feita do dia a dia comum. A vida cristã é vivida no meio de endemoniados, no meio de lutas, no meio de perseguição. A vida cristã é vivida no meio de pessoas que talvez falem mal de você por vezes, no meio de injustiças. A vida cristã é vivida no dia a dia comum. De vez em quando, Deus dá alguma experiência de montanha, uma visitação especial do seu espírito, para renovar as nossas forças, para aquecer o nosso coração. Mas a vida cristã não é feita de coisas especiais o tempo todo. A vida cristã é feita do dia a dia comum. Eu e você precisamos entender isso. Tem muito crente que vive em busca do sobrenatural, que vive em busca de grandes experiências, que vive em busca de anjos, que vive em busca de coisas sobrenaturais. Irmãos, a vida cristã não é feita disso. Nós fomos chamados não para viver em cima do monte, mas para viver no meio da cidade, onde estão os perdidos, onde estão as pessoas que precisam de ajudas, aflitas, desesperadas, desesperançadas. O discipulado não se vive no topo do monte, e sim descendo ao vale, onde está a cruz. E assim, então, quando Pedro tem essa ideia, mestre, bom é estarmos aqui. Então façamos 3 tendas. Uma será tua, outra de Moisés e outra de Elias. Perceba que ele nem falou de tenda para ele, para Tiago e para João. Ele não está se importando com eles. Ele quer saber de manter o privilégio, o acesso àquilo que está acontecendo naquele momento. E vejam que mais uma coisa gloriosa acontece. No verso 34, vejam comigo. Enquanto assim falava, veio uma nuvem e os envolveu. Essa não era uma nuvem normal. Você encontra algumas referências na Bíblia, por exemplo, de uma nuvem em cima do Monte Sinai, onde também existem raios, barulho e trovão e a presença de Deus. Você encontra uma nuvem que leva o profeta Elias para o céu por meio de um vento forte, um redemoinho. Você encontra uma nuvem que leva Jesus Cristo para o céu. Você encontra uma nuvem que protegia o povo de Deus no calor durante o dia e que se transformava numa coluna de fogo durante a noite para aquecê-los. Você encontra uma nuvem habitando no tabernáculo quando o mesmo era construído. Essa nuvem diferente, que muitas vezes aparece na Bíblia, tem a ver com a presença gloriosa de Deus. Foi essa nuvem que apareceu naquele dia. E vejam que o que acontece enquanto Pedro assim falava. Veio uma nuvem e os envolveu. E encheram-se de medo ao entrarem na nuvem. Vejam, eles se encheram de medo, exatamente porque essa não era só uma nuvem. Era a gloriosa presença de Deus. Tanto é que quando a nuvem os envolveu, no verso 35, diz que dela veio uma voz dizendo: este é o meu filho, o meu eleito, a ele ouvi. Isaías 42 diz: eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz. Mateus e Marcos também registram nas seguintes palavras: este é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi.
o próprio Pai manifesta a sua presença em forma de nuvem. A glória de Deus visita aqueles três e eles ouvem o Pai falando: escutem o meu filho. A última vez, irmãos, que Deus apareceu em forma de nuvem sobre uma montanha e falou, tinha sido os 10 mandamentos, que Deus falou audivelmente para o povo ouvir, e agora é como se Deus estivesse dizendo: existe uma revelação ainda mais completa a meu respeito, maior do que os 10 mandamentos, maior do que Moisés, maior do que Elias, maior do que todo o Antigo Testamento. Escutem o Filho, Ele é o meu Filho, Ele é o meu escolhido, ouçam o meu Filho. Os evangelhos de Mateus e Marcos registram que pouco antes Jesus tinha falado sobre a sua morte. E foi quando Pedro disse: não, Senhor, não faça isso, não diga essas coisas. E agora, então Pedro ouve: escute o meu filho, ouça o que ele diz, obedeça o meu filho. Pouco antes, Jesus Cristo disse: você quer me seguir? Você quer ser o meu discípulo? Então tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. Ouçam o Filho. Ouçam a palavra de Deus. Tem um monte de crente por aí buscando novas revelações, buscando grandes experiências sobrenaturais. Mas é aqui que a gente ouve a voz de Deus, é na palavra. E o que Deus falou naquele dia foi isso: ouçam o meu filho, ele é o meu eleito, ele é o meu escolhido, ele é o meu filho amado, e vocês serão aceitos no amado. Ouçam-no. Ele é o profeta semelhante a Moisés. E Moisés e Elias naquele dia apareceram para mostrar que alguém maior do que eles havia entrado em cena. Ouçam ele, ouçam o Filho. Você quer ouvir a voz de Deus? Quanto tempo você tem gastado por semana com a leitura da Bíblia? Quanto tempo você gastou com Deus essa semana, ouvindo a voz dele na palavra? Tem gente que diz: pastor, eu bem gostaria, mas eu não tenho tempo para ler a Bíblia. Na verdade, você não considera Deus importante. Por isso você não gasta tempo com a palavra dele. Não é falta de tempo. Porque tudo que é importante para você, você arruma tempo. Ouçam o Filho. Escutem o que ele diz. Verso 36 diz, vejam comigo: depois daquela voz, achou-se Jesus sozinho. Eles calaram-se. E naqueles dias a ninguém contaram coisa alguma do que tinham visto. Naquele momento, depois que a voz de Deus é proferida, parece que tudo sumiu. A nuvem, Moisés, Elias, a glória divina na face de Cristo. Tudo de repente desapareceu e ficou só Jesus. Como eles estavam acostumados a vê-lo e a se relacionar com ele. Perceberam que Jesus estava sozinho. Eles ficaram calados, diz o texto. E naqueles dias não contaram nada a ninguém a respeito do que tinham visto. A experiência foi além do que eles conseguiam compreender naquele momento. Então eles se calaram. Mas eles não se calaram para sempre. Prova é que isso foi escrito por Lucas.
E Lucas não estava na montanha. Ele ouviu isso deles. Mas Pedro, irmãos, um dos três que estava no monte, nos conta lá na sua segunda carta, em 2 Pedro, capítulo 1, se você quiser ver comigo. 2 Pedro, capítulo 1, a partir do verso 16. Ele nos conta qual é a lição que ele tirou daquela experiência. Porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Ora, esta voz vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Vejam, Pedro está nos contando a sua experiência no Monte Santo. Lá eu ouvi Deus falando isso acerca do Filho. Este é o meu Filho amado em quem me comprazo, a ele ouvi. Agora vejam a aplicação, continuando no verso 19. Temos assim, tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação. Porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Pedro está dizendo, essa não é uma fábula, essa não é uma historinha inventada por homens, por gente que viveu há muitos anos atrás. Essa é a própria palavra de Deus, no qual homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Você quer ter experiência com Deus? Você quer se encontrar com Deus? Leia a palavra. Ame a palavra. Valorize a palavra de Deus. Gaste tempo com Deus. Filho, quem sabe você anda buscando a experiência do monte, mas Deus está te chamando para a palavra. Deus está te chamando a ouvir a voz do Filho por meio da palavra. Deus está te chamando a buscar comunhão com Ele em oração. Não é no meio de agitação, mas no monte da oração que o rosto de Cristo resplandece sobre nós. Deus está te chamando a não fixar os teus olhos nas coisas desse mundo. Olhe para a glória futura. O Cristo transfigurado é o mesmo que virá em glória. A glória que os discípulos viram naquele monte é a mesma que um dia todo olho verá. Até lá, nós seguimos confiando naquele que foi transfigurado diante dos homens, crucificados pelos pecadores e exaltado por Deus. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, nós somos transformados de glória em glória, até entrarmos em Sião. Feche os seus olhos e vamos orar.